Leilson perguntou, materialismo e ciência são conceitos distintos que andariam de mãos dadas? Exatamente. Pode falar sobre os limites de uma análise materialista para onde a ciência não teria escopo para discutir? Existe? A sua pergunta é fácil, na verdade. Se fosse o contrário, eu acharia a pergunta difícil, mas a sua pergunta é bem fácil. Ó, materialismo, quer dizer, primeira pergunta, primeiro. A segunda pergunta que eu achava que podia ser um pouco mais complicada, se você fosse por outro lado, você ia me enrolar que eu ia ficar 3 horas respondendo. Mas do jeito que você formulou é fácil. Então veja só, materialismo e ciência são conceitos distintos, sim. Andam de mão dada? Sim, inclusive historicamente. Materialismo é uma posição que surge, sobretudo no século XVII, inclusive em sua oposição. Quando a palavra materialismo surge, que ela surge no século XVII, século XVII até o século XVIII, entre o século XVII e o século XVIII, ela surge em autores que são religiosos e eles criam o termo materialismo para falar isso é o que a gente não é. Os principais 2 autores que fundam o conceito de materialismo são Berkeley e Leibniz. São eles que criam o conceito de materialismo, os principais, para colocar em seus adversários. Berkeley, ele inventa um personagem mesmo que se chama Roulé, inclusive. O personagem dele significa, o nome do personagem dele significa literalmente matéria, né? Então, o personagem materialista é o que se opõe ao posicionamento de Berkeley, e ele diz mais ou menos assim: tudo que existe no mundo é matéria e suas derivações. O que existe é matéria, matéria em movimento, e o que disso resulta. Tá? Então, ninguém está dizendo que mente não existe. Está dizendo que mente, se existe, é uma derivação da matéria e suas relações. Tá? Em Berkeley era isso. Em Leibniz, ele tem um autor muito específico que ele cita. Ele cita como materialista Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes, quando vai fazer toda a sua exposição de ciência política, ele diz, olha, no fundo, tudo que existe é matéria em movimento. Eu vou falar de política considerando que na base de tudo está a matéria em movimento. Então, veja, quem criou o conceito materialista são os autores religiosos que eles próprios, no caso de Berkeley, são entendidos como idealistas em seu sentido filosófico correto, tá? Então, são idealistas que dizem a visão contrária do que eu advogo se chama materialismo, e eles a caracterizam. Isso significa, na base da existência da realidade, existem matérias em movimento e em relação. Matérias em movimento e relação criam todas as coisas. Todas as coisas que existem são derivações de matéria em movimento, ou seja, a base ontológica do mundo é matéria em movimento, não tem um espírito anterior que cria ou conforma quais são as relações possíveis e prováveis. Todas essas relações possíveis e prováveis, cabíveis, pensáveis, são desdobramentos inerentes da matéria em movimento. Tá? Então, pela boca dos idealistas que criaram o termo, é isso que significa materialismo. Pois bem, materialismo, essa oposição, eles precisam fazer essa oposição porque cada vez mais autores estão começando a fazer ciência, e eles fazem ciência ignorando qualquer tipo de coisa mental que teria criado essa matéria em movimento para analisar. Então, elas estão umbilicalmente ligadas, porque é o desenvolvimento da ciência moderna, a partir do século XV e XVI e XVII, que dá a base para esses autores religiosos fazerem esse arquétipo de que tem gente que acha que não tem um espírito na base do mundo, e, portanto, são materialistas. Então, sim, tem uma ligação umbilical, inclusive conceitual, na origem. Tá, essa é a primeira pergunta. A segunda é, pode falar sobre os limites de uma análise materialista para onde a ciência não teria o escopo para discutir? Sim. Como o materialismo tem uma base ontológica, que ela quer dizer isso que eu acabei de dizer, então o materialismo ele pressupõe uma coisa. Ela pressupõe uma coisa. Antes da ciência chegar, você já tem a hipótese. Antes da ciência chegar confirmando essa ideia, você já tem uma hipótese. Quando eu estou falando de mente humana, eu tenho uma hipótese. A mente humana não é mais do que a matéria do cérebro em relações específicas que fazem emanar a mente. A mente é um desdobramento da matéria. Isso é uma hipótese. Ela chega antes da ciência.
antes de você ter a resposta, se é isso ou se não é, o materialismo já a tem enquanto hipótese. Então, como o materialismo é filosófico, ele pode, com a tranquilidade muito boa, dizer assim: eu tenho por hipótese, eu parto daqui, eu posso partir sem ter prova. Eu não preciso ter provado nada para ter uma posição materialista. A posição materialista é assim: em hipótese, não existe nada mental, psíquico, espiritual antes do mundo material. Essa é a hipótese. Se você é materialista, o que você está dizendo é que você adere à hipótese. Você tendo provado essa hipótese, você tendo acreditado nessa hipótese, você tendo certeza sem prova nessa hipótese, e o que define você ser materialista é você guardar essa hipótese. A hipótese é antes a estrutura material, depois a consciência. Essa é a hipótese que fundamenta o materialismo. É assim, do ponto de vista linguístico, foi assim que surgiu o conceito, é assim que está escrito em Materialismo e Empiriocriticismo de Lenin, e é assim que é, certo? Você pode ser materialista sem ter comprovação científica disso. Você pode ter por hipótese. Eu acho que é assim, mas você sabe? Não, eu acho, certo? Você é materialista. Na medida que você acha isso, você é materialista. E, tem que ter clareza que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, se você é materialista, quer dizer, você acredita que a mente ela deriva necessariamente, ou qualquer mente, ou qualquer espírito, ou qualquer coisa que o valha, deriva da materialidade, da matéria e suas relações, portanto, contra as provas, aí você é materialista por dogma, né? Então, veja, tudo indica que é o contrário. Você diz que não, aí você é materialista por dogma. Mas enquanto a ciência não chegou ainda, você pode ser materialista por hipótese, tá? Você tem esse direito. Materialista por hipótese. Eu não sei explicar, eu não conheço do tema. Até tudo que me apareceu até agora, me parece que a mente depois da matéria. Não existe hipótese de existência de mente além da matéria, fora da matéria, depois desconectada com a matéria. Ela é puro e simples desdobramento da matéria. Se você tem isso por hipótese, materialista você é. Certo? Então, assim, é possível você ter um materialismo pré-científico, tanto que assim o foi. Os materialistas Lemaitre, né, que é o nome dele é literalmente a matéria, ele diz, olha, o corpo humano é basicamente, a estrutura humana é basicamente uma máquina, né? É basicamente uma máquina. Então, o que, que você quer dizer com isso? Você quer dizer que a mente é uma coisa que emerge dessa máquina. A máquina é que cria a mente, né? Materialismo é isso. Materialismo é basicamente uma relação de dependência em que as coisas se originam da matéria e suas relações. Essa é a base da existência. Se a base das coisas serem como são é a matéria e suas relações, tem uma série de consequências que você tira disso, né? Tem uma série de consequências que você vai tirar disso.